Olá, meus amigos que estão acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. O programa Em Pauta entra no ar a partir de agora e aqui nos nossos estúdios nós estamos recebendo a presença do vereador Guilherme do Salão, que é o nosso convidado especial para a gente falar sobre várias coisas relacionadas à cidade de Cubatão e dos trabalhos realizados por ele. Aliás, você merece toda essa satisfação, porque você, munícipe, votou, você é da cidade e quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores. Hoje, aqui nos nossos estúdios, repito, a presença do vereador Guilherme do Salão, que é o nosso convidado especial. Vereador, mais uma vez, prazer em vê-lo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Washington, agradecer a todos da equipe também, mandar um abraço também à minha equipe aqui que está acompanhando os bastidores, a todos vocês, né, que acompanham as nossas atividades, onde o programa Em Pauta, junto com o Washington, que abre as portas para nós, né, para podermos aí estar passando um pouquinho, um resumo de algumas matérias abordadas aí pelo Legislativo, né, e principalmente pelo vereador. Sim, são várias as matérias, vários trabalhos realizados pelo senhor, e a gente vai começar a falar a respeito da Comissão Especial de Vereadores. Sim. Nós acompanhamos durante muito tempo a entrada lá do acesso e saída lá da Ilha Caraguatá, realizada pela Ecovias. Como é que está aquela situação? A SEV já foi encerrada, né, vereador? Sim, Terá prorrogação? Como é que é isso? A gente finalizou, ela já teve o prazo dela prorrogado, e aí finalizamos, lemos o relatório na sessão, né, que é de praxe, isso, pelo regulamento, pelo regimento interno, e lógico, não se para por aí, né? Como ela tem um prazo de validade e a própria SEB diz que a gente abriu os trabalhos para poder estar acompanhando, né, toda essa obra, então a gente vai estar acompanhando aí de perto. Alguns temas ali foram abordados, né? O que nos chamava muita atenção é que à época a fiscal da própria obra não sabia nos passar muita informação. Outro ponto também que a gente observou foi os 171 dias, né, de obra parada que ficou. Sim. Então, há uma obra ali da regularização do trevo, né, que existe um trevo que a gente fala que é clandestino, irregular, e existe esse trevo que vai dar acesso direto ao conjunto K da CDHU. E, lógico, observando isso, a gente ampliando, né, a população dentro do bairro, foi pensada essa possibilidade da gente buscar essa regulamentação. Então, conseguimos na época o ok, né, da Ecovias e da Artesp, porém, Washington, todo o trabalho em empreitada ficaria por responsabilidade do município, né? Então, a gente precisaria desse ok dessas duas, tanto da Ecovias, que é a empresa concessionária que obtém a concessão da via, sim, e quanto a Artesp, que é do Estado, que é o órgão, a agência que regula, né, essa parte. Então, ela acaba também atuando como fiscalizadora. E aí a gente também, à época, teve uma conversa, algumas audiências com eles, até virtual, né, através da mídia, para poder estar vendo essa possibilidade de a gente conseguir estar dando esse start numa obra muito importante aqui para a nossa cidade. Então, foi toda essa luta aí, a gente conseguiu até reuniões através dos nossos deputados, né? Paulo Alexandre Barbosa foi quem interviu também junto conosco para abrir esse leque, esse caminho. E, lógico, a gente conseguiu dar ênfase nisso, deu o start. Aí depois foi desprendido valores, porque a prefeitura é quem tinha que executar essa obra. E antes disso, Washington, a gente já havia conseguido a iluminação naquele trecho da Imigrantes até São Vicente. A gente conseguiu desbloquear também, através dessa comissão, da outra legislatura também, e a gente só foi dando continuidade. Então, dessa vez agora a gente foi apurar o porquê que a obra se deu início e ela parou. Né? Quer dizer, foi iniciada a licitação, foi iniciada a obra sem uma licença ambiental de um trecho, que é um dos trechos ali que ele ainda pega... está com esse problema da licença ambiental, vereador, ou ainda não? A gente acabou de ter uma resposta aí agora, tem 2 semanas e meia atrás, do ok dessa licença que consegue adentrar ali uma área que é de perímetro de área de preservação permanente. Eles conseguiram realocar essa área. Então,
autorizou, né, esse trabalho ali, que é o acesso até o conjunto, porém eles vão deixar uma outra área também permanente, então preservada. Outra SEV também que chegou ao seu final, que é a Comissão Especial de Vereadores, com relação às enchentes, né, e alagamentos na cidade, já aproveitando o espaço, vereador, enchentes e alagamentos é uma SEV. E o senhor tem acompanhado também diversos pontos na cidade com relação à Sabesp, né? Bastante, sim. Começando pela comissão. A gente abriu a comissão também para estar avaliando e buscando entender, né, após algumas obras aqui na nossa cidade e outras que já estavam em andamento, né, qual o resultado, né, com números, com a probabilidade de falar, ó, deu certo ou não deu. Sim. De poder estar recalculando essas obras, de estar revendo toda essa situação. Um exemplo eu te cito aqui é a da Vila São José. Da Vila São José existe a comporta ali perto do João Ramalho. Sim. À época falaram que a comporta... Quase de frente para o supermercado, só para você... Isso. Bom sucesso ali para você se localizar. Correto. Ali naquele início ali da Nossa Senhora da Lapa, né, que a gente fala, que é em frente ao João Ramalho, ele atravessa a linha do trem. Ali tem uma casinha. Essa casinha ali, eles falaram que havia instalado uma comporta e com essa comporta as bombas, mas que trabalhariam de forma, uma tecnologia chamada 5G. E esses painéis ficariam dentro da Escola João Ramalho. Tá. Correto. Não aconteceu isso, as bombas estão lá instaladas, a comporta também está instalada, porém, está lá funcionando manualmente. As bombas só ligam se for manualmente. Para subir ou fechar, né, a comporta é manualmente também, é numa talha catraca que a gente chama, né, e fica pessoas revezando ali, né, a gente também apontou isso na SEV, quem era a empresa que estava fazendo esse tipo de trabalho, se as pessoas recebiam, se eram contratadas, se tinham ali responsabilidade, né, toda de contrato de trabalho. Sim. Né. Uma outra coisa também que nos assustou foi o funcionamento delas, que era tudo manual. Então, se tivesse um pico alto de maré, hoje, né? isso, ainda mais uma obra recente. Nos picos de maré que desce alta, você baixar na manual. Aí a bomba funcionar também manualmente, a ligação dela, né? Por conta da chuva ou que o bairro está alagado. Ó, vou acionar a bomba. Então, é tudo manual. E mesmo assim ainda, para assustar mais ainda a coisa, já estavam há entre 8 e 9 meses com as bombas queimadas, paradas, sem funcionar. Então, quer dizer, pegou-se o verão de 2024 para 2025 com essas bombas desligadas. Um ano praticamente. Isso, e aí a gente conseguiu apurar. Então, apontamos também essa situação na SEV e pedimos também para que fosse trocada, substituída as bombas por conta da eficiência delas. Entendi. Porque elas funcionavam e não conseguiam dar vazão, né? Eles fizeram como se o canal fosse funcionar como um piscinão. E o canal ali ele não comporta isso tudo, porque a bomba, para ela dar essa vazão, ela teria que ter uma potência muito maior, né? De várias vezes maior que a que tem hoje em dia lá, né? Que é muito baixa. Então, a água que vem da Vila Nova para o canal e da Vila São José, mesmo ela estando num ponto negativo que a gente fala dentro do nível do mar, ela está num ponto negativo, você trabalhar com ela drenando para o canal, a bomba puxando a água, porque aí ela não viria pela força natural, né? Sim. Na elevação, ela viria pela sucção da bomba, e aí você jogar essa água para fora do bairro. Então, assim, você tem que aumentar a potência dessas bombas, assim como da Sabesp. As estações elevatórias hoje, a gente vê muito esgoto fluindo por aí, porque as bombas que estão lá não comportam o volume de esgoto que a bomba trabalha quantas vezes por dia e quantas horas, né? Você contar no mês aí quantas horas ligada. Então, ela não aguenta, ela cria uma fadiga, ela rompe, porque ela também não está suportando toda essa quantidade de esgoto. E essas obras da Sabesp espalhadas pela cidade, o senhor esteve acompanhando também, junto com o vereador Marcinho, vereador Batoré, algumas ruas lá da Vila Nova, conversando com os moradores. Queria que o senhor falasse sobre isso, aliás, dessa bomba lá da Vila São José, na qual o vereador, eu tomei um tombo lá, Boni, uma vez, um domingo de manhã,
que essa história para depois, viu? Sim, deixa isso sim, para lá. sim. A Sabesp, o senhor tem acompanhado bastante, acompanhou junto com o vereador Marcinho, o vereador Batoré, as obras realizadas na cidade, não é? Sim, sim. Pela Sabesp. Em detrimento a isso, Washington, uma das coisas que a gente também avaliou dentro dessa SEV, voltando na SEV passada, sim, foi em relação à Ilha Caraguatá também, que foi uma obra também da Sabesp, da terceirizada, sim, onde fizeram um piscinão e aí também colocaram umas bombas lá, né, para poder drenar a água do bairro toda, né, e trabalhar com o mesmo sistema que é da Vila São José. Tá. Então, também é obra da Sabesp. Algumas outras coisas, como a Vila Nova está tendo esse problema aqui, agradecer aos moradores, né, que entraram em contato conosco aí. A gente apontou e está cobrando em relação a isso, até porque abriu-se, né, vários pontos ali para poder refazer calçada, pavimento. Aí eles aproveitaram para fazer as ligações novas, ligação de esgoto, de água potável, porém deixaram também a população com tremendo de uns buracos na frente da residência, os veículos não tudo... entra, não sai... Isso, tudo lá de fora e sem ser na rua, jogaram em outra rua porque estavam mexendo. Sim. Então criou, né, deixou-se aí um ônus para a população. Juntamos aí, junto com os nobres pares, para estar buscando uma resposta, para estar buscando apontar e pedir prioridade nisso, porque se você já começou a mexer ali naquele local, pô, termina, porque ali a gente pôde observar que é bastante idoso, né, idosa, e fica difícil transitar naquele local. Tudo bem, a obra ela causa o transtorno, mas eu acho que você tem que pensar no menos impacto possível, claro, né? Num conforto nessa parte para a população. Então, vereador, eu tenho alguns assuntos ainda para falar, ainda tem um tempo aí, Boni, pouco, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente a respeito da Casa da Esperança, um ano daqui para frente para as crianças e os pais terem um pouco de alívio, né? Preocupados com o que ia acontecer. Sim, foi uma discussão muito grande. Eu falo que foi uma preocupação aí enorme, né, do Legislativo em matéria e, lógico, pensando, a gente sabe, não precisa ter para você se preocupar, né? Sim, sem dúvida. A gente tem amigo, tem famílias, né, conhecidos, parentes, que você tem ali alguém com alguma comorbidade, e a gente sabe que a Casa da Esperança faz um ótimo trabalho. Sim. E aí, nessa situação, a gente buscou abraçar essa causa junto com as mães atípicas, né, que foram quem gritaram, foram quem teve a voz maior, né, que é a população. Você, população, sabe do poder que você tem nessa parte. Quando você se envolve, você vai imaginar ali e ter a noção do qual a força que você tem. Sim. Então começou aí por esse movimento das mães, já sinalizando. E na Câmara também vieram a ele a conversar com os senhores. Isso, apontando para nós lá. Sim. E aí foi onde elas estavam cobrando os direitos dela, que nada mais justo, né? E aí a gente levou essa matéria adiante, esperei, aguardei assim o Executivo se pronunciar, não se pronunciou. Eu e o vereador Massinho, que é amigo meu de bancada, né? Junto o vereador, a gente conseguiu marcar uma reunião com a promotoria, né? Na pessoa do Dr. Bandeiras, onde a gente sentou para conversar com ele e explicou a situação, que ele acompanha também a casa, né? Fizemos ali um ofício também falando para que se tomasse algumas providências, né? E o doutor tomou as providências devidas e, lógico, assim que saiu a liminar, né? Também teve uma liminar em detrimento a esse assunto, saiu também o acordo de estar aumentando, ao invés de um processo de você fazer os 6 meses de emergencial, que é o que causava uma preocupação para nós, até o vereador Tião apontava muito isso, eles aumentaram, ampliaram para 12 meses, então um ano. Então, assim, não é porque aumentou que a gente vai ficar tranquilo, não, novamente. Diga assim, um ano passar só. o Natal mais... reservado, por enquanto, né? Você tendo continuidade nos trabalhos, porém, claro, a liminar, ela conta também com uma situação, lógico. Ela obriga a prefeitura a estar buscando atender para zerar essa fila, porque o terceiro setor ele chega atendendo onde a prefeitura, o órgão público não atende. Não atende, né? Então o terceiro setor ele vem suprindo isso, e a Casa da Esperança faz isso com maestria. Então ali os profissionais que estão atendendo essas 515 crianças, ainda tinha mais 356 na fila, e tinha quase 200 que estavam aguardando a primeira consulta, sem ter nenhum contato, eu acho. Então,
Essa liminar ela veio criando um pouco mais de rigidez nesse assunto, que é um assunto sério, de estar colocando, ao invés de 30 crianças para estar sendo atendida dessa fila para vir diminuindo, eles aumentaram, duplicaram para 60, e a cada criança que deixar de ser atendida, um salário mínimo de multa vai ter que estar pagando. Então, para quantas crianças ali aguardando, né, Washington? São bastante. Então, mas o município forma, vai ter que correr. Parabéns aos senhores que deram prosseguimento para um ano, pelo menos, para dar um sossego para as mães e para aquelas crianças que são muito bem atendidas. Afinal de contas, são mais de 40 anos na cidade. Vereador, a produção está me apertando, entre aspas, viu, Boné, no bom sentido. Eu tenho 3 minutos de programa e tenho 2 assuntos importantes. Passa rápido, né? A gente conversa sobre servidores públicos, assistência social e a moção de aplauso que foi apresentada na 38ª sessão ordinária, a brilhante Beatriz. Isso. Beatriz, que é uma brilhante pessoa, uma família também muito bacana, a mãe, o pai, né? Foi até os parentes lá acompanhar, uma família bem unida, a mãe também engajada também em alguns assuntos, e a gente sabe que a Beatriz vem de uma árvore familiar muito boa, né? Do apoio. Teve uma ótima ideia e ela foi uma das selecionadas, né? Nesse concurso, e ela representando aí o projeto Atmos, né? Que ele fala e versa em cima de um plantio de plantas assim que ela ajuda na limpeza, né, da água, no filtrar da atmosfera o ar, né, você trazer aí para a população um ar mais limpo e misturado com uma parte social muito importante, onde você cria esse vínculo social com a população ali ao redor, né, e principalmente um projeto que ele aborda muito a área social dessas pessoas que estão delicadas, então a área periférica, né, onde você não tem muito espaço, você criar esses plantios dessas plantas, né, de estar fazendo, limpando, purificando o ar, purificando a água, o esgoto, aquelas fossas sépticas, né, que você tenha com carvão ativado, tipo de areia, algo do tipo. Ela criou essa ideia aí junto e colocou em pauta, né? Um trabalho muito bem elaborado. Eu conversava com ela depois, nós fizemos uma matéria, depois a gente vai até mandar para ela, enfim. E os servidores também. É muito bom a gente ver jovens, porque é uma jovem, né? Bem encaminhado com essas ideias, inclusive contribuindo com a cidade e com o meio ambiente. Servidores, para encerrar. Servidores, a gente está vendo uma pauta bem delicada. Chegou um veto anteontem para a Câmara, né, abordando um assunto do VPNI, né, que é um assunto aí que aborda quase 60 servidores, a maioria que estão aí na ativa, alguns que estão aposentando, né, que foi antes da Constituição, já tem uns anos aí de contribuição, e o Executivo tentou encontrar uma forma, um dispositivo legal para que se pudesse dar continuidade a esse pagamento para essas pessoas, porque até então chegou uma liminar cancelando o pagamento, né, nessa parte desses benefícios da sexta parte, quinquênio, né, nessa parte, e é onde você agrega nos valores, no salário desses servidores. E quando fosse aposentar, ia cair muito, né? Então, teve que cortar, mas, porém, a Prefeitura buscou uma ferramenta. Agradecer ao Dr. Rodrigo Dias e ao João também, está se debruçando, né, nesse assunto. Dois extremamente competentes. Isso, e eles encontraram ali uma matéria que já estava sendo discutida em relação aí, ao STF, né, pelo Fux, e pelo Alexandre de Moraes, e é um assunto que a gente pode falar que ele está, repercussão geral, né, que a gente fala, ele está congelado lá em cima, parado para poder ter esse julgamento em relação a essa opinião do Fux, com o Alexandre de Moraes, para poder dar embasamento para os outros estados, né, e outros municípios, para você ter realmente se o VPNI é uma ferramenta boa ou não. Eu estou entendendo como sim, né, mas a gente depende muito da matéria jurídica para poder deixar algo assegurado para essas pessoas. Então a gente vai continuar lutando, eu acho. Né? E também tem a parte social também, que foi a sexta, né, para o pessoal também que é pensionista, aposentado também,
que eles não têm mais, né, essa condição, então ela está indo com uma ferramenta de assistente social. Perfeito. Né, para poder estar também pagando essas pessoas, tendo ali um amparo, né, social. Tá. Ô, Boni, por favor, fica na frente da câmera aí, que o vereador vai ver você. Depois, quando terminar o programa, por favor, o senhor dê o endereço para ele, porque ele já perguntou, eu não sabia onde o senhor comprou essa camisa, que ele quer comprar uma igual, que a dele já está desbotada, viu? Pode deixar. Valeu, vereador, um abraço. Quem ganha com isso é a população, com a presença dos senhores aqui, porque fica conhecendo de perto também o trabalho realizado pelos senhores da cidade. Afinal de contas, eu sempre digo que vereador eleito com mais voto aqui ou ali, não. Ele está representando uma cidade toda, como o senhor falou de vários pontos, e é importante que a presença dos senhores para conversar com a população. Sim. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Washington, deixar um abraço também a todos vocês aqui, agradecer minha assessoria também, sempre acompanhando, deixando a gente ligado aí no 220 para estar compreendendo e entendendo, né, todos os assuntos, abordando aqui. E lógico, é uma matéria que é bem complexa e a gente muitas das vezes, para poder explicar aqui, o tempo é curto. Mas aí qualquer coisa a gente deixa aí as redes sociais, né, nosso WhatsApp também no gabinete, o pessoal quiser estar acessando aí também através do nosso Instagram, @Guilherme de Salão, pode estar acessando lá e buscando, mandar pergunta, né, algum questionamento ou até sugestão. Detalhadamente, né? É isso aí. Isso. Tá bom. Tamara, muito obrigado, viu? A sua assessora Aninha está de... Não aguenta mais ver minha cara do telefonema toda hora. Preciso do vereador, a população quer ouvir-os, enfim. Mas, de qualquer forma, vereador Guilherme do Salão foi o nosso convidado especial do programa Em Pauta desta edição. A você em casa que nos acompanhou, mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos. Repito, na edição do programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Guilherme do Salão. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo canal 48.2. Vereador Guilherme do Salão, o nosso convidado. Um abraço e até a próxima.